Pronto, querido, depois desse teste no ouvido, saber se você vai ouvir bem, né? Você abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1,5. Só lembrando aos irmãos que toda semana está sendo bastante agitada na igreja. Muito mesmo. Vocês ficam acompanhando os grupos para poder saber a programação da igreja. Está cheio. Cheio. Então eu não vou perder tempo falando aqui, só você olhar no grupo, tá bom? Mas é muito bom, maravilhoso. Só lembrando que amanhã vai ter o café com os homens. Os homens venham para a gente conversar, para a gente orar e tomar um cafezinho. Tá um momento dos homens se reunir também. As mulheres se reúnem sempre. E nós homens também temos que marcar presença na igreja, né? Como ministério, como homens de Deus, como homens tementes ao Senhor. E no cenáculo de Deus sempre os homens iam orar. Vocês sabem que naquela época a prioridade era os homens, né? Então aqui na igreja a gente precisa colocar os homens como homens de oração, homens que vão sentar, orar, conversar, se conhecer melhor. Tudo para a edificação do grupo, do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, 2 Timóteo 1,5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Diga amém. Amém. Viu que lindo aqui, irmãos? Timóteo foi um menino que cresceu, virou pastor, virou o queridinho de Paulo. Eu acho que havia muitos ciúmes na igreja primitiva por causa desse amor tão grande que havia, esse carinho tão grande entre Paulo e Timóteo. Mas é porque Timóteo, quando Paulo fazia reuniões, na casa dele era um lugar de reuniões. E Timóteo escutava tudo o que acontecia lá dentro. E acabou crescendo. Porque aqueles que escutam e vão praticar, eles crescem, né? Eles acabam amadurecendo e crescendo. E foi isso que aconteceu com Timóteo. Ele não perdeu tempo na vida dele. Muito novo, já foi sugando as escrituras sagradas. Sendo humilde, simples, obediente à hierarquia. E a hierarquia na época era Paulo, uma das hierarquias era Paulo. E ele seguiu Paulo. Ele queria saber como ser através do Paulo, que era o mestre dele. E se tornou um grande pastor. E Paulo diz assim: trazendo à memória a fé, Timóteo, não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro essa fé que você tem, elogiável, em tua avó, Loide, e a tua mãe, Eunice. De vó para mãe, até atingir o filho se tornar um grande pastor e um homem que até hoje a gente lê sobre ele. Amém, igreja? É importante você dar um bom exemplo na sua casa? Amém. Você transmitir fé para os seus filhos, porque seu filho pode se tornar um grande pastor. Grande não é porque tem dinheiro ou público, não, é grande de caráter com Deus, vida com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Queridos, hoje nós não estamos apenas celebrando essa data, né? Que é linda, Dia das Mães. Para mim é triste, que é recente a morte da minha mãe. Mas, amém. A memória boa fica, né? E as mães que estão aqui hoje à noite também. Estamos celebrando histórias, não somente a data, a festinha da data, que vai fazer uma homenagem ali, aqui. Não. Isso é ótimo. Mas a gente está vendo, sabe o que hoje à noite? Aquelas histórias silenciosas que sustentaram famílias inteiras, que é a sua história. Você sabe a sua história. Você sabe a luta que você tentou e lutou para a sua família chegar pelo menos mais ou menos em Cristo. Você sabe as lágrimas que você derramou orando para os seus familiares, né? As mães sabem isso, né? O tanto que intercedeu e orou e ora ainda para os seus filhos. Então estamos celebrando, sabe o que é? Mulheres que muitas vezes choraram escondidas, mas sorriam diante dos filhos para que eles não desmoronassem, não percebessem. Porque uma mãe, quando ela é sábia, ela não transmite um mal-estar para os seus filhos. Por exemplo, ela tem um problema na igreja. Ela não chega em casa dizendo assim: eu estou com raiva do pastor por causa disso. Os filhos vão ficar como? Eu não quero ficar nessa igreja. Eles já criam uma aversão. Nem ouviu nada. Ela sofre, ela passa um momento difícil dela, mas é entre ela e Deus. Ou então o marido, né?
Mas não, ela poupa os filhos de problemas, de confusões de família, de confusões daquilo, sabe? Ela guarda, ela tem uma proteção. A mãe, ela tem a mania de ser protetora, vamos já ver sobre isso. Então ela não transmite mal-estar para os filhos, não. Ela transmite bênçãos para seus filhos. Amém? Porque é mãe. Mãe não quer ver o filho com raiva de alguém, intrigado de alguém, querendo pegar alguém. Mãe não quer isso. A mãe quer resolver seus próprios problemas sem envolver os seus filhos. A mãe sábia, a que constrói a sua casa, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Estamos celebrando mulheres que talvez nunca tiveram palco, nunca foram destaque em nada na vida, mas sustentaram gerações com oração, com abraço, com conselho e com renúncia. Elas não tiveram talvez um doutorado, elas não tiveram talvez um cargo alto na igreja, elas não eram as principais da igreja, nada, sentada lá atrás. Mas é a que carrega a igreja em oração, a que está orando pelo pastor da igreja para que não caia, a que está fazendo, sabe, clamores ali que ninguém vê. Por quê? Porque está sentada lá no cantinho. Não é destaque. Amém, igreja? Amém. Então Deus vê muito o anonimato, aquela coisa que é... Por isso que ele chama para a gente orar onde? No quarto. Olha como Deus é. O jeitão, tira esse pedestal daqui, irmão, porque está tipo um ser na minha frente aqui. Alguém pode tirar? Graças a Deus, minha filha está disposta aí, né? Tira esse negócio aí que está me atrapalhando aqui. Então, a maternidade vai muito além de gerar filhos biologicamente. A maternidade é influência. Não é só colocar um menino, uma menina. É ter influência boa para os filhos, para o marido. Mas já que estão falando de mãe, né? Então vamos usar os filhos. Então, a mãe não foi feita somente para gerar aquele menino, aquela menina. Mas foi feita para ser uma influência boa na vida dela, na vida dele. Quem crê, diga amém. Quem concorda, né? Então, maternidade o que é? Presença. É como Pedro disse, a tua presença me basta. É como esse cantor, o Felipe Rodrigues diz, a tua presença é o que me basta. Ou seja, a mãe tem que ser presença. Muitas vezes os filhos não querem muita coisa não, mas quer o quê? Presença. O ouvir. Ela angustiada no seu casamento, sei lá o quê, dá um abraço. O peito da mãe. Ali já é sabe, uma terapia, um conforto tão grande. Por quê? Porque a mãe simboliza pra gente o quê? Proteção. Eu fiquei desprotegido de seres humanos, de Deus não, né? Desprotegido desde setembro do ano passado. Eu me sinto até hoje. Porque mamãe me protegeu desde quando era pequeno. Protetora. Até nos dias difíceis, atuais, ela chegava e protegia, dava uma palavra de proteção para mim. Então mãe é isso. Mãe é cuidado, diga amém. Amém. Maternidade é formação emocional, irmão. A própria neurociência moderna afirma algo muito importante que eu vou dizer para vocês. Os primeiros vínculos afetivos da infância ajudam a mudar essa criança ao quê? Segurança emocional. Se quando aquele filho você teve, desde a infância, não é? Você soube criar, você soube guardar as emoções dele, tratar, essa criança vai ter segurança, vai crescer segura. Essa criança vai ter autoestima. Essa criança vai ter percepção de amor. Essa criança, por causa da mãe, que passou esse ensinamento a ele, ela vai ter capacidade de confiar. Por quê? Porque a mãe transmitiu isso para ela. Os pais que transmitiram essa segurança, ela cresce e quando se tornar um adulto, sadio emocionalmente. Que foi tratada bem emocionalmente quando era criança. Então não houve bloqueios, né? Então vejam, até a mesma forma, até a forma da pessoa ver Deus, interfere na criação da criança. Porque muitos pais dizem assim, mães dizem assim, tu para com isso, assim Deus te castiga. Deus vai te mandar para o inferno. A criança vai ter uma visão de Deus como? Um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus sem amor, sem misericórdia. Um Deus doido para pegar e matar. Mas não, quando a mãe ensina desde cedo que Deus é um Deus de amor, de perdão, de misericórdia e tantos outros princípios que Cristo ensina, a criança se torna um homem e uma mulher sadia. Vai dar menos trabalho para você, menos preocupação, porque ela está sendo cuidada no Senhor. Ela está sendo uma mulher e um homem de Deus, e que você vai alegar no seu coração.
Como é bom quando você ouve da sua mãe dizer assim: meu filho, você é um homem de Deus. Minha filha, você é uma mulher de Deus. Eu ouvia muito de mamãe isso. Desde o meu ventre eu coloquei você nas mãos do Senhor. Eu já sabia que você ia ser padre ou pastor, porque eu já tinha colocado você, né? Então essas palavras, oxe, o cara fica todo, né? Só não sai voando porque não tem asa, né? Mas fica muito feliz que foi a mamãe quem falou. Não foi qualquer pessoa, foi a mamãe quem disse. E a mamãe falando é muito importante para o coração do filho, quando a mãe fala. Amém, mães? Vocês estão pegando, não estão? Aqui eu estou achando muito quente, abafado, sabe, irmão? Mas vai dar certo, viu? Vou segurar essa peteca aqui até o final. E muitos aprenderam sobre Deus através, né, do amor sacrificial de uma mãe. De tanto ver a mãe amando, de tanto ver a mãe se sacrificando, tanto ver a mãe se doando, ela enxergou Deus. Ela enxergou um exemplo de uma mulher de Deus. Então, o exemplo da mãe interfere na criação dos filhos. Minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe é íntegra, minha mãe é honesta, minha mãe é justa, minha mãe é segura. A minha mãe trata bem o próximo. A minha mãe cuida dos seres humanos. A minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. Então ela já criou a imagem de Deus, maravilhoso, que a mãe só ia falando em Deus. Então se a mãe fala muito em Deus, ótimo, obrigado, mãe. Então se a mãe fala muito em Deus, e ela anda com Deus e tem ações de cristã, o filho vai querer ser cristão também. Porque se alguém falar de crente para ele, vai dizer: não, minha mãe é crente, é uma mulher íntegra, é uma mulher de oração, é uma mulher de testemunho. Ele mesmo vai tomar a frente e defender. Amém? Glória a Deus. Ou o pai, né? Então, vamos ver o primeiro exemplo, que é a Eunice e Lloyd. É uma fé que atravessou gerações. E você hoje? Sua filha ou seu filho já serve a Jesus? Já pensou ter os netos, bisnetos, tataranetos servindo a Jesus? Amém, igreja? Foi o que aconteceu com Timóteo, né? A avó pregou, a mãe continuou e o filho se tornou um pastor. Dos maiores pastores. Glória a Deus. Paulo olha para Timóteo e diz: existe uma fé dentro de você, Timóteo. Mas essa fé começou, bem antes. Tem nada novo aí não. Olhe, irmãos, aprenda a olhar para trás. Diga amém. Aprenda a agradecer, o antes, para você valorizar o hoje. Timóteo, que corda é essa? Veio antes essa fé que você tem. Lembra da tua avó, lembra da tua mãe, cara. E hoje você tem essa fé. Mas lembre do que passou também, de coisas importantes que aconteceram, que influenciaram a sua vida. Seja grato. Não fica olhando só aqui para dentro de si e para frente, não. Olhe também atrás. O homem que cresce muito, a mulher que cresce muito, é uma mulher que sabe olhar para trás, né? Ter gratidão, saber quem construiu algo no coração dela, quem contribuiu. Timóteo, olhe para trás. Olhe para tua avó. Olha para tua mãe. E Timóteo virou um homem de Deus, porque antes existiam mulheres que plantaram dentro dele. Outra coisa, tudo que você está plantando, irmão, você vai colher. Eu estou plantando muitos exemplos de Deus na vida dos meus filhos. Vai colher, diga amém. Você vai colher. Seus filhos vão se lembrar disso em qualquer momento da vida deles. Até quando você for, eles vão se lembrar de você. E principalmente dos atos que você tinha e fazia. Tem mães que acham: eu nunca preguei, eu nunca viajei, eu nunca fui reconhecida. Mas, queridos, ensinar um filho a orar é pregar. Ensinar um filho a ser cristão é discipulado, é pregação. Amém? Você está sendo uma professora. Isso é didático. Você está ensinando o seu filho a ser um homem, a ser uma mulher de Deus. Ensinar honestidade é discipular. Abraçar um filho destruído emocionalmente é ministério. Tem muitas mães que têm um ministério com seus filhos doentes, confusos, com problemas psiquiátricos, com problemas psicológicos, com problemas... tanta coisa emocional. E elas estão tratando, elas não soltam nunca o filho que é assim, nunca. Elas estão ali direto. Então elas são psicólogas, elas são pastoras, elas são... é um ministério que elas têm de que vou cuidar do meu filho. Amém?
Eu não quero cuidar só de mim, de ter, de crescer. Não, eu quero o meu filho. Mãe tem uma coisa que a gente fica, bom, queixo caído. Esse amor que tem tanto pelos filhos que às vezes esquece dela mesmo. Não é verdade, irmão? E o filho pode ter 70 anos. O cuidado da mãe é do mesmo jeito. Meu filho, você já comeu? É ou não é, irmão? É verdade. Você já tomou seu remedinho, né? Seu bezetacil e tal, ou sei lá o que, né? O que você tomou hoje? A sociedade valoriza muito o visível, não é verdade, irmãos? Mas Deus valoriza o invisível. Aquilo que você faz no secreto é o que Deus valoriza de você. O mundo aplaude quem aparece, já Deus honra quem sustenta. Quem tem um ministério, como eu falei, com a sua família. Talvez ninguém viu, nem saiba. Suas madrugadas, suas lágrimas, suas preocupações, ninguém viu. Seu jejum, suas renúncias. Mas Deus viu e vê tudo isso. Tudo isso Deus vê. Nada em você passa em vão. Deus está vendo tudo o que acontece. A discussão que você teve, o choro que você teve, a aflição que você teve, Deus viu tudo. Isso é que me dá uma tranquilidade. Por quê? Deus vê tudo. Amém? E eu confio que Deus é justo. Quem crê? Se Deus está vendo, está em boas mãos. Então, queridos, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que tem muita coisa na psicologia, na psiquiatria, tantas outras ciências da mente aí, que é exagero, né? Tem algumas coisas que extrapolam os ensinamentos de Cristo. Cristo já disse tudo. Eles às vezes vão no caminho bom, mas depois eles dão uma desandada. Por quê? Porque eles é o homem, né? O homem é que se resolve, não Deus que resolve. Então eles não querem saber de religião, de Deus, Jesus, não querem saber nada disso não. Para eles não querem saber não. Mas tem coisas, né, que Freud ensinou e outros ensinaram, pesquisaram, ensinaram, que tem as coisas um pouco a ver também. Coisas a serem estudadas. Se uma criança nasce ouvindo, você não presta, você não serve para nada, você só dá trabalho, é uma praga, você é um diabo, um zero à esquerda, ele já cresce, essa criança, com a rejeição. Para tirar isso quando ele estiver grande, é luta. Agora eu quero te dizer uma coisa muito importante, para a glória de Deus, diga amém. Amém. Quando a gente entrega a vida a Jesus, se converte, irmão, é uma maravilha, porque Jesus vai tirando tudo. Tudo. Até os 20 anos eu tinha problemas de não aceitação. Porque eu era diabético e eu não aceitava essa doença dentro de mim. E eu não dizia a ninguém, irmãos, acredita? Com 20 anos de idade, nunca ninguém soube, nem um colega meu que eu era diabético. Eu tinha vergonha. Eu dizia assim, eu vou nem namorar, pra quê? Não posso tomar um sorvete com a menina? Olha, besteira. Sabe? Uma cabeça de 20 anos, né? Irmãos, quando eu entreguei minha vida a Jesus com 20 anos, se eu disser aqui, vocês vão dizer que é mentira minha. Automaticamente saiu isso da minha cabeça. Sabe? Foi uma cura assim instantânea, ó. Triscado de dedo. No outro dia eu já estava diferente dos meus colegas. O que foi que eu contigo? Jesus. E comecei a pregar. Aí levei um monte para Jesus. Hoje tem pastores que quando eu preguei, quando era menino, um rapaz, colega meu de bebê, hoje são pastores, né? Por quê? Porque Jesus tem a chamada metanoia, mudança de mente. Esse poder que é sobrenatural. Não vem do homem, vem de Deus. Amém? A gente não tem essa capacidade, mas Deus nos dá. Por isso que a gente tem esse ditado, né? É Deus quem nos capacita. Então, se você quer ser bênção, diga palavras boas para todo mundo. Seja bênção. Incentive as pessoas. Fique feliz com o sucesso das pessoas. Sabe? Só diga o que... Se você puder, a Bíblia diz, se puder ter paz com todos os homens, amém. Se possível, tenha de paz. E as palavras legais, boas, de incentivo, motivacionais que você pode dar a alguém, isso é muito importante. Embora no cristianismo a gente também aprende, que é equilibrado, né? A também chamar atenção, com amor, mas também chamar atenção, não é? Isso é que uma boa mãe faz com os filhos, né? Ama, mas na hora do apertar, aperta. Agora, com equilíbrio, para não dizer palavras que venham massacrar aquela pessoa. Diga amém.
Tem Ana, né? Que todos vocês gostam. Tinha dor na alma e mais dolorosa, ela carregava uma dor silenciosa. Ninguém percebia a dor dela. Nem o sacerdote, um homem de Deus, percebia. Achava que ela estava bêbada. Estava sorrindo por fora, mas emocionalmente estava cansada demais por dentro. Pressão, humilhação, comparação, sensação de insuficiência. Meu Deus, tanta coisa. Quantas mães vivem assim hoje, se sentem insuficientes? Mas por que, pastor? Porque não consegue dar tudo aos filhos. Se acha insuficiente. Acham que erraram. Muitas mães têm esse negócio, infelizmente. Ah, eu errei, eu deveria. Passou. Você não deve nada. Você não deve nada, você não deve nada. Agora, a partir de hoje, vê se melhora. Né? Mas não fica olhando para trás, não. Ah, porque passou, agora não tem mais jeito. Pagou, leite derramado, né? Já era. Agora o que é que eu tenho que fazer? Agora, a partir de agora. Ah, eu deveria ter me metido naquela coisa. Tudo bem, se meteu, foi. Pronto, passou. Eu não vou me meter mais. Entendeu? Eu não vou entrar mais nessa. Já vi que não dá certo. Eu vou viver uma nova vida, porque Cristo é aquele que as suas misericórdias derrama a cada manhã sobre nós. Amém. Cada manhã é uma novidade, é uma oportunidade para a gente. Amém, igreja? E assim, outras mulheres que eu vou passar bem rápido, por exemplo, Maria, uma mãe que precisou soltar o filho, que ela só via na cola. De vez em quando dizia, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus, o que é que eu tenho contigo? Quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que servem e ouvem a palavra de Deus. E Jesus foi cortando, mas era a mãe. Ela estava preocupada que buraco esse filho dela estava se metendo. Perigoso. E quem segura a mãe? Ninguém. Né? Mas ela acabou se aquietando, uma mulher obediente, mulher de Deus. E deixou Jesus caminhar. Que ensina para nós que a gente precisa dar espaço para os filhos se resolverem, caminharem. Quando meus filhos casam, eu digo logo, resolva seus problemas lá. Não traga para mim, não. Não vou ficar nem contra um nem outro. Resolvam. Não foram casar no altar, lindo, né? Pois agora se resolvam. Vocês precisam saber andar agora sozinhos. Claro que se for uma coisa muito grave, né? Outras coisas, mas assim, sabe, briga velha besta. Não, lá em casa, sabe como é lá em casa? Se alguém brigasse, casado, chegasse, mãe, eu vou dormir em casa, volte. Seu lugar é com seu marido. Mamãe, manhinha, né? Mãe o quê? Seu lugar, vá se ajeitar com seu marido. E o que é que Pedro diz? Diga aí, para não dizer direto, a mesma coisa. Eu pegar vocês no flagra, né? Vocês ficaram repetindo também. Pegar uma fama. O que é que Pedro diz para o casal? Antes de dormir. Se ajeite, senão as orações não. Poxa, covardia, Jesus. Ela não presta. Vai lá, dá um jeito, se ajeite com ela, porque eu não vou ouvir nenhum oi teu. Eu acho isso lindo, que é Deus querendo dar um jeitinho dele, sabe, de resolver teu problema. Ele é bom demais. Diga, Deus é bom, irmão. Glória a Deus. Vamos continuar, porque está quente para todo mundo. Vamos terminar, aliás. Tinha aquela mulher sunamita também, né? A fé que não desiste. Ela perdeu o filho, mas se recusou a desistir. E é impressionante, ela não negou a dor, mas também não enterrou a esperança. Ela não enterrou o filho dela. Depois vejam esse em 2 Reis, capítulo 4. Seja a tua leitura hoje, tá bom? Para você ver lá como é interessante o que essa mulher fez. Encerrando. Eu queria que você ficasse em pé agora, por favor. Eu quero dizer uma coisa bem direta a você. Quem ama Jesus aqui, diga amém. Amém. Pois preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Jesus tinha uma sensibilidade enorme com vocês, mulheres. Naquela época o homem tinha paciência com a mulher? Massacrava, né, irmão? Mas Jesus chegou tendo paciência, tendo amor, dando oportunidade, mudou tudo. Jesus sempre teve essa sensibilidade com mulheres feridas. Ele ouviu, ele acolheu, ele protegeu, ele valorizou. Lembra o que eu estou falando agora? Não estou falando de coisa do passado, não. Estou falando de coisa de agora para você. Jesus valoriza você. Jesus está te acolhendo. Amém? Jesus está te amando, está te protegendo agora. Não é história do passado. Então, tudo que diminuía as mulheres, Jesus mudou.
Porque ele entende a dor emocional. Ele viu lágrimas, abandono, viu rejeitão, solidão. Por isso, mães podem derramar diante dele. Derrame suas culpas diante dele, seus medos, suas angústias, seus cansaços. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuidará de vós. Senhor, aqui estão as mães maravilhosas, homens maravilhosos, filhos maravilhosos, seres maravilhosos. Está nas tuas mãos. Todos nós somos cuidados e amados por ti. Que nessa noite os irmãos saiam convictos que são amados por ti, convictos que são valorizados por ti, e que isso seja suficiente para eles. Somente isso basta. Em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Pastora Edna.